Já estamos ao vivo. Ei, Márcio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Eu e a Dani estamos na organização do Festival Solano Trindade. E, em nome da produção, eu já vou agradecendo a você, ao Vitor, que todos os dias está aqui fazendo o mestre de cerimônia, e principalmente os entrevistados, né, que aceitam com a gente esse movimento de manter o nome de Solano Trindade vivo, de manter o espaço do Teatro Popular Solano Trindade em movimento, mesmo que virtual, aqui na Teimosia. E a gente agradece principalmente a você, que é o dia do seu aniversário, e você está aqui comemorando conosco nessa festividade. Agora o Vitor chega e a gente faz uma... É que eu vou arrumar o vídeo quadrado. Tá. Oi, Márcio. E aí, meu irmão? Tá. Eu vou atender o tio. Vai. Ó, chegou, o presente chegou. Ai, parabéns pra você. Eu tô até sem fôlego. Muita felicidade, muitos anos de vida viva. Olha o Geraldo Cruz aí também. O outro ele tá aí, beleza. Boa noite, Geraldo. Como é que você tá? Espero que bem. E aí, Márcio? Que legal que chegou aí, cara. Eu espero que você leia e goste. Você me chamando na live e o cara buzinando no portão para pegar o livro. Só que, ó, tá sem autógrafo, hein, companheiro? Eu me toquei depois, mas depois você pega. Ou eu passo, né? A gente combina aí para tomar um vinho qualquer dia, né? Que faz muitos anos que a gente nem se encontra, né? A gente não se vê nem na rua. Né? Já faz um tempo já que eu não consigo encontrar você na rua. Hoje eu estou dando a de Caetano Veloso, só botei até pijama. Estou escondido. Mas é bom ficar escondido, né? Eu tenho tentado ficar o mais... tenho tentado ficar o mais escondido possível. Parabéns ao Márcio, está falando o Geraldo aí. Né? Legal, obrigado. Helena Silvestre, uau, salve! Grande poetisa, escritora. É uma mulher que é uma lutadora aí pelo sem teto, pelo sem terra, grande guerreira. João Yukio Nakashima, esse eu nunca ouvi falar. Esse é filho do Márcio, gente. É o João. Salve, João! Beleza, bem-vindo. Márcio, eu sempre começo mais ou menos do mesmo jeito, né? Fala pra gente aí, quem é o Márcio Amêndola? Caramba! Eu sou um cara curioso, que sempre está em busca de alguma coisa. Eu acho que é a incompletude, né? Nunca achar que é o suficiente e sempre buscando mais das coisas e das pessoas. Das pessoas e das coisas. Não no outro sentido mais material, né? É mais espiritual, apesar de que é engraçado, né? Acho que eu sou o ateu mais espiritual que existe. Bacana. Buscando a transcendência nas coisas, nas pessoas. E eu acho que eu sou isso. Agora, currículo é outra história, né? Lutador das coisas das pessoas. Tá. O Mauro Pisaneste Azevedo pediu para você mostrar novamente o livro. E aí, Luá Madalena de Oliveira, salve, Luá! O livro é aquele ali. O livro chama O Ganilu, O Caminho da Alabê, e foi um livro que eu escrevi entre 2018 e 2019. Conhece esse outro aqui? Esse eu conheço. Esse eu conheço. Conheço todos os desse aí. Desse aí eu conheço todos. Esse foi o primeiro que eu tive contato, né? A primeira memória que eu tenho de você, Márcio, foi de uma exposição, né, que você fez
sobre Hiroshima. Aquilo foi muito importante, porque a minha mãe falava muito Hiroshima, né? Ela falava muito Hiroshima, principalmente porque ela é logo pós-guerra, né? A vida dela como pessoa é logo após o final da guerra, e também o meu avô era uma pessoa que batalhava muito pela luta antinazista, né? E eu queria que você falasse um pouquinho o que te fez fazer essa procura de uma exposição. Eu estou sabendo, João, já mandei o livro de presente, João, que o João está falando que é seu aniversário. O que te fez fazer essa busca por Hiroshima, né? Que para nós brasileiros é uma coisa muito distante, assim, né? E foi uma documentação muito forte. Eu me lembro dessa documentação, né? Eu me lembro das fotos. Foi uma coisa que ficou muito marcado. Fala o que te fez procurar esse acervo sobre Hiroshima. Olha, Vitor, tá me ouvindo bem, né? Estou te ouvindo bem. Beleza. Desde criança, né, eu convivi com a comunidade japonesa, até me casei com uma japonesa depois de muitos anos, né? Uhum. Eu tive essa convivência desde a infância, porque eu vivia no Vale do Ribeira, ali onde, né, perto de Peruíbe, Pedro de Toledo, e lá a colônia japonesa é muito forte. Então, assim, o Japão me impactou desde criança. Eu lutando judô quando eu tinha 7 anos, e depois a cultura dos japoneses. Eu até tentei entender um pouco dos kanjis na universidade, já fazendo letras na Unesp de Assis, porque eles ensinavam um pouco de noções de japonês para explicar a diferença entre a nossa língua, que não é nada analógica, né, e a língua deles, né, e ela é simbológica, e os kanjis têm semelhança com coisas reais, assim. Então, o homem é um tracinho que parece assemelhado a um homem, né? E isso, o desenho, né? A árvore, ela é uma árvore desenhada. O pôr do sol é um quadrado com traço. Então, é para dizer que é a linha do horizonte com o sol. E isso me interessou demais na universidade, e eu depois conheci mais, me namorando e casando com uma pessoa da colônia. A bomba de Hiroshima sempre me impactou, porque a luta antinuclear já estava nas nossas brigas nos anos 70, né? Quando a gente estava lutando contra a ditadura, a gente também brigava contra o que motivava a Guerra Fria, né? Essa guerra insana de os Estados Unidos e a União Soviética oferecer ao mundo a destruição total, assim, como nada, né? E eu já tinha visto o Strangelove, se não me engano, o Doutor Estranho, né? Um filme James Bond dos anos do grupo, não é do Kubrick, nos anos do Stanley Kubrick, 60. tá. Isso, eles fazem um filme que o cara desce vestido de cowboy montado na bomba para tirar essa bomba sobre as pessoas. E aí, nos anos 90, o senhor Sadao Nagata, que é uma pessoa muito importante da colônia japonesa do Embu, me pediu esse desafio de fazer uma exposição sobre os 50 anos da bomba atômica. Mas naquela época, cara, não tinha internet, não tinha essa facilidade, Google, que a gente tem hoje, né? Eu tive que, literalmente, visitar a Associação das Colônias Japonesas em São Paulo, que todas as 50 províncias do Japão têm clubes, né? E entidades associativas, e grande parte delas tem no Brasil, em São Paulo. E eu consegui achar no Jabaquara e num outro bairro a Associação dos Descendentes de Hiroshima e a Associação dos Descendentes de Nagasaki. E eles tinham um acervo de fotos, só que eles não permitiram que eu retirasse, e eu tinha que ir lá e copiar. E aí a Mariângela Graciano, foi jornalista, trabalhou no Fato Expresso, né? Ela e eu fomos a esses locais e conseguimos o apoio da colônia japonesa para produzir, fazer as reproduções, né? E aí eu fui no Liceu de Artes, na Avenida São Paulo, em frente ao Teatro Popular Solano Trindade, tinha um Liceu de Artes do Embu, né? Eles ofereceram espaço e nós fizemos a exposição dos 50 anos da bomba atômica, em 1995, mais ou menos quando eu conheci você. Que antes acho que você estava perambulando pelo mundo aí, você, né? Eu já conhecia a Raquel há muitos anos.
E no ano passado, cara, eu tive a felicidade de ir ao Japão, né? Antes dessa pandemia, e visitar Hiroshima. Eu não consegui ir a Nagasaki, porque lá é tudo caro e difícil, né? Mas eu fui até Hiroshima, e é um clima estranho, assim, muito bonito, sabe? Gente do mundo inteiro visita esse memorial da bomba atômica de Hiroshima, que foi uma cidade que se reconstruiu, e é muito linda essa cidade. E assim, eles se reergueram dessa atrocidade que foi cometida na Segunda Guerra Mundial. Em que pese, claro, todo o peso do Japão na guerra, ele teve grande responsabilidade em milhões de mortes na guerra, mas nenhuma ação humana justifica tirar vidas das outras pessoas dessa maneira. Bacana. O Roberto Júnior está falando que foi numa exposição da bomba de Hiroshima no Ipu há muitos anos. Foi essa? Foi, eu acho que foi mesmo. E o Enoque Santos está aí também. Salve, meu irmão Enoque, grande dançarino, grande mestre da dança, que veio da Bahia e está há muitos anos em São Paulo. Márcio... Um abração para o Roberto. Legal. E o Fato Expresso? Como começou? O que deu partida no Fato Expresso? E fala o que é o Fato Expresso para quem não viveu o Fato Expresso. Olha, o Fato Expresso está voltando online. Se vocês digitar, vão achar lá. Está meio desatualizado, mas eu estou tentando botar ele em pé de novo pela internet. fatoexpresso.com.br. Apesar de ter um .com, de comercial não tem nada, né? Eu pago para manter o negócio no ar. Mas o Fato Expresso, em 1985, a gente era do Partido dos Trabalhadores. Eu não sou mais filiado ao PT, mas na época eu era do PT. E pessoas, um ou dois que eram filiados ao PT, falaram, porra, vamos fundar um jornal. Mas não pode ser partidário nem político, ele tem que ser plural, de toda a cidade, de todas as tendências. E aí nós fundamos o jornal usando assim, um grupo de pessoas, 4 sócios iniciais, que era a Josiane Jacomini Alves, que fazia jornalismo na Casper, junto com o Wagner Correia, que é o outro sócio do jornal, e a época, a namorada dele, agora a esposa dele, a Maria Isabel Lopes Correia. Então, a Bel, o Wagner, a Josiane me convidaram, eu fui o último convidado para compor esse grupo. E aí a gente começou a fazer reuniões e tal, e em 25 de setembro de 1985, né, 35 anos atrás, nós fundamos o jornal. O começo dele chamava Natureza da Informação, que era para ir buscar informação na raiz. É muito legal, porque lembra o slogan da vida do Solano Trindade, que era buscar na raiz o povo, né? E devolver ao povo em forma de arte. Isso. Buscar na origem, né? Nós buscávamos a notícia na origem para poder fazer esse trabalho de comunicação no Embu e depois em toda a região. E nos últimos anos, o Fato Expresso tinha um novo slogan que chamava A História Acontece Aqui, né? Que eu já estava indo para o lado da história, que depois eu fiz história na USP e tal, aí eu me tornei mais historiador do que jornalista, né? Até que hoje eu trabalho no Arquivo de Estado de São Paulo, lá no governo, que é uma atividade mais de história do que de jornalismo, né, de comunicação. Bacana. Deixa eu só perguntar. O fato de 5 de setembro? 25. Ah, tá. O Débora Nunes está falando que o Fato Expresso foi fundamental na defesa dos direitos da infância e implantação do Conselho Tutelar na cidade. Gratidão, a Débora Nunes está falando aqui. Nós defendemos a criação do Conselho Municipal de Defesa da Criança e uma série de coisas, a luta dos hospitais regionais, parque ecológico, tudo quanto é luta que a gente viu, a gente abraçou e correu, ou até criou algumas lutas como essa contra a bomba atômica, né, que foi uma luta que o seu Sadal sugeriu e que nós tocamos à frente. E aí essa da saúde e todas as outras sempre a gente abraçou. Da criança e da adolescente, só querendo lembrar, né, que o primeiro Conselho Tutelar foi na época, próximo de 1990, 92, quando o Estatuto da Criança foi aprovado, e do primeiro grupo que participaram os conselheiros tutelares tem a ex-vereadora Ana Maria dos Santos, que é uma pessoa que hoje não está mais na política, a Emiko, a minha esposa, foi do primeiro conselho tutelar, né, e eles enfrentaram mundos e fundos, né, ameaças de morte,
O Embu, na época, cara, era a cidade mais violenta do Brasil. A nossa taxa de homicídios era 4 vezes maior do que da faixa de Gaza, lá entre Israel e os palestinos. Nós tivemos o horário de parar, né? 11 horas da noite parava o Embu, né? Quando foi, acho que, se eu não me engano, Nossa. foi, né? Eu me lembro desse Toque detalhe. De recolher. Toque de recolher. Estava muito louco. Era mais de 100. Acho que era mais de 100 homicídios. Era mais de 100 homicídios por 100 mil habitantes, cara. Era uma matança. Prenderam um grupo de extermínio entre o Embu e Zona Sul de São Paulo, tinha 22 membros. Todos assassinos seriais, assim, gente que matava por dinheiro ou por qualquer motivo. Então, também o Fato Expresso fez muita cobertura sobre a violência na cidade e sobre essa luta por paz, né, para Embu e para a região daqui. A Maria Amélia Smith Nunes da Silva está dizendo que ela é amiga da Emico. Eu também sou amigo da Emico, tá? Não vem não é só você não. Emico é uma gracinha, ô pessoa linda, maravilhosa. A Emico está numa outra sala fazendo aula lá com o grupo e ela não pode estar aqui, porque eu ia pôr ela aqui para mostrar para vocês. O Geraldo Cruz está falando que nós vendemos a assinatura do jornal. É verdade. O jornal chegou a ter mais de 500 assinantes, que todos os amigos saíam atrás para assinar pessoas, para assinar o jornal, né? E o Geraldo foi um dos nós, recrutamos para nos ajudar a divulgar o jornal na época. Era o Geraldo é um agitador, né? Magda Pucci, Magda Pucci na área, cantora, regente do Mauaca, uma das maiores bandas femininas aqui, ó. do Brasil. Aí, Mico! Beleza, lindona? Oi, tudo bem? Tudo bem. Beijão em vocês. Beijo também. Primeira conselheira tutelar do Embu, viu? Aí, claro. Lembro disso, falo Mauro Pisaneste Azevedo, está dizendo que ele lembra disso. Foi quando quiseram separar o município. O lema era Embu, Terra das Mortes, se não me engano. Nossa, essa parte eu não me lembro, não. Essa parte eu não me lembro. Eles queriam criar um distrito do Pirajussara, mas a ideia era... Até tramitou na Câmara, mas foi retirado. Eles queriam, entre 89 por aí, eles queriam tirar, né? Travou você aí, Vitor. Eu estou online ainda? Tá, você tá, eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Então, eles queriam tirar o Pirajussara do Embu, mas queriam deixar o Parque Industrial para o Centro Histórico. Então, era um projeto entre 89, 90 mais ou menos. Eles queriam separar o Embu, fazer 2 municípios, criando o distrito, depois emancipando o Pirajussara. Quer dizer, deixando a periferia sem indústria, sem nada, e o centro se livrar do lado violento da cidade. Só que a gente sabe que toda a violência é produzida, né, principalmente pelas diferenças sociais. O famoso PQSF, pobre que se foda, né? Esse é o grande, sempre o grande slogan da nossa país, né? Infelizmente. É horrível isso. Abel Correia fala que a dificuldade era a entrega para os assinantes bairros distantes. Foi um marco. Cara, o Fato Expresso, para mim, sempre foi o jornal, né? Para começar, foi o primeiro jornal que eu vi o meu nome. Foi o Fato Expresso, que foi em 98, né? Você fez uma página inteira, uma página não, um trem lá, né? Uma lauda inteira de minha lá, voltando do relato de viagem. Relato de viagem 98. Sim. Quando eu Tem que achar isso. Eu tenho. Você acha que eu não tenho? Quando eu voltei pela primeira vez da Europa, né? Depois você me convidou para escrever para o jornal e tudo, né? Eu não fui lá um dos grandes assíduos nisso, mas até que escrevi um monte, né? Eu fiz uma matéria especial em 1998 sobre os 90 anos do nascimento de Solano Trindade, que eu não estou enganado, foi em 98. 98. Ô, Márcio, eu queria mudar de assunto aqui. Eu quero demorar um pouco para chegar no Solano Trindade. Eu ainda quero chegar por outro lugar, né? Eu queria que você fizesse um relato
agora, como historiador, como jornalista da cidade, porque eu vou falar uma coisa aqui para quem não sabe, é o único jornal que a gente teve na cidade. Nós tivemos várias outras pessoas que deram aos seus jornais o nome de jornal, mas nenhum falava nada. Tinha aquele monte de anúncio, né? Alguma conversa fiada, horóscopo, mas o único jornal que nós tivemos acesso na cidade foi o Fato Expresso. Então, eu queria que você me contasse. É a Flora? É a Flora. Oi, Flora. É a Flora, sua sobrinha? Nossa, oi, Sim. Flora. Como você tá bonita, menina. Nossa, a Flora, gente. A Flora tem outras lembranças na minha vida, que é sobrinha do Márcio e é filha de um meu grande amigo, Cacau, e da minha grande amiga Eloá, que é irmã do Márcio. Olha só que doido, eu não pensei, nossa, Flora. Era o semente de baobá, vocês, o grupo. Eu até fiquei tonto agora na minha pergunta, vendo a Flora. Aí, querido, eu queria que você falasse um pouquinho de como você viu a cidade se transformar no que ela é hoje. Ela já foi duas cidades, né? Ou várias outras cidades. Eu queria que você fizesse a lembrança do seu comecinho, da sua chegada aqui no Embu das Artes e esse desenvolvimento, mas eu não queria que você fosse falar das indústrias, mas basicamente da parte artística da cidade. Me fala aí, querido. Olha, é até engraçado, né? Interessante. Porque quando eu cheguei no Embu, em 1980, já faz 40 anos, né? Agora, eu senti aquele impacto de uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Minha mãe veio morar aqui porque a nossa linda, querida Lúcia De Poli, que é prima da minha falecida mãe, está viva, tem 88, 89 anos. A Lúcia De Poli, um beijo maravilhoso no coração dela, se alguém da família dela estiver vendo, porque ela é prima da minha mãe, né? Eles convidaram a gente para vir morar no Embu, porque nós estávamos morando em Assis, no interior paulista, e a minha mãe já estava querendo sair da cidade, ter novos ares, e a Lúcia falou, venha para Embu, né? Porque eu moro aqui, você vai ter um ponto de apoio aqui na cidade. E a minha mãe veio a Eloá, minha irmãzinha, depois veio a Flávia, depois vim eu, e nós todos acabamos ficando aqui para sempre, né? A Eloá hoje mora em São Paulo, mas tem muitos vínculos ainda com o Embu. E aí eu fui impactado demais. E muito rapidamente eu comecei a juntar com aquele grupo de loucos, de artistas, de bêbados. O Tarcísio Medina, falecido, já me puxou para tomar todas com os amigos dele, o Jorge, um holandês, né? A gente tinha o Castier, que era um francês maluco, e a mulher dele, que eu esqueci o nome agora, que era poetisa, me levou no Clube do Poeta de São Paulo, na Academia Paulista de Letras, né? E era uma figura maravilhosa, uma alemã, mulher do Castier, eles viviam brigando, era uma coisa louca ver eles brigando, assim. E ele era artista plástico. Aí eu conheci também o Carlinhos Medina, a Neuza, e esse povo todo me introduziu, e eu comecei a devagarzinho conhecer os artistas, e a Flávia também já tinha muita inserção no mundo artístico, porque ela é artista plástica, né? Meu pai era artista plástico, meus filhos são artistas plásticos também agora, eu que não sei fazer um bonequinho de forca, cara. E aí, eu fui muito impactado pela poesia, pela arte, pelos músicos, o Toledo tocando nos bares, né? O Toledo tinha um grupo musical Marcos também. Toledo, agora Nova Semente. Marcão. Nova Semente. O Nova Semente. E aí eu vi a banda Nova Semente, eu ia no Cropic, né? Conhecia ali também o Assis do Embu, que virou assim um amigo meu muito rapidamente, porque o Assis também era amigo de todo mundo, né, meu? E ele brigava com todo mundo e também era amigo de todo mundo, o Claudionor Assis Dias. Mas o mestre de Assis, em que pese a figura polêmica que ele era, porque ele era um cara da negritude mais à direita, e isso incomodava a esquerda negra do Embu e de São Paulo, mas ele foi muito generoso comigo, e a gente foi amigo da vida inteira. Pouco antes do Assis Márcio, morrer, cara. Desculpa te interromper um pouquinho. O Assis, direita ou esquerda, o Assis era o baluarte da cidade de Embu das Artes. Total. Tinha duas pessoas que representavam o Embu, três.
Sakai de Imbu, Solano Trindade e Claudionor Assis Dias. Né? Total. Um oriental, um preto comunista e um preto de direita. É o que deu a cidade. Então, o senhor Sakai, aquele homenzinho pequenininho, ele era pequenininho, baixinho, eu via ele pelas ruas, ele morreu logo depois que eu cheguei. Eu cheguei a ser, assim, apresentado a ele pelo seu Sadao Nagata, que foi meu primeiro patrão no Imbu, porque ele era presidente da Câmara quando me contratou na Câmara por concurso, né? Mas o que me enterneceu foi ver aquela figura e depois conhecer toda a história de vida dele. E eu lamento muito não ter conhecido o Solano Trindade em vida. Mas o Assis, eu vou contar só um episódio, que eu sei que o tempo aqui não é longo, né? Mas pouco antes de morrer, cara, o Claudionor Assis Dias pediu para mim, falou assim: Márcio, eu preciso falar do poema, porque você andou pondo aí no jornal meu poema e não está certo, o poema da Margarida. Aí eu falei: poxa, Assis, eu quero, então vamos fazer assim, nós vamos marcar e eu vou escrever a versão definitiva do poema da Margarida, eu anoto e você fala do jeito que você quiser, você vai dizer que poema é esse da Margarida. E ele fez o poema da Margarida para mim, 1 ou 2 dias depois, no Café do Ponto, sentados nós dois aí, ele declamou esse poema lentamente para eu anotar, porque eu não gravo, eu tinha gravador, mas eu adoro anotar à mão quando eu entrevisto as pessoas, e todas as entrevistas que eu fiz na vida toda, eu nunca fui processado por alguém que falou: eu não disse o que você colocou no jornal, e eu gostava de anotar à mão o que as pessoas diziam. Eu não sei taquigrafia nem nada, eu interpreto com alguma a proximidade e tento ser sincero quando eu faço uma entrevista, e aí eu fiz isso, eu anotei, só que aí, como era um poema muito importante do Assis, eu anotei devagarzinho tal, e ele declamou esse poema, nós ficamos mais de 2 horas conversando, e ele falando do poema da Margarida para mim, e pouco depois ele veio a falecer, né, o que me deixou bastante impactado, e eu tenho esse privilégio de ter tido essa última cena com o Assis, da minha vida, né, assim, com ele, porque foi algo muito significativo que não dá para esquecer. Ele declamar para mim como se fosse um teatro de uma plateia, de um homem só, que era eu, a plateia dessa pessoa maravilhosa que foi o Assis, né? Então, são coisas assim que, nossa, eu preciso escrever um livro, cara, para dizer todas as experiências que eu tive. Estamos esperando. E como o Imbu impactou na minha vida e vocês. Já que você gosta de escrever, pelo amor de Deus, né? A gente tem muita dificuldade em ter um espelho dos artistas do Imbu, né? De ter reconhecimento dos artistas do Imbu no Imbu. Os artistas do Imbu podem ser conhecidos fora do Imbu, mas pela própria população ele não é conhecido. Isso é uma grande falha, né, dos nossos organizadores de cultura, os organizadores da educação, né? Uma única referência, agora que eu me lembrei, que é importante falar, é o livro que minha mãe escreveu, que ela coloca ali vários dos artistas do Imbu, né? Mas a história desses artistas, aquelas noites no Imbu, né? Aquelas bebidaiadas, aquelas discussões, né? Aquela vivência, essa vivência ela tinha que ser, de alguma forma, documentada, porque o Imbu Alexandre é o lugar Cadum. mais... Alexandre Cadum, que o Dunga, sabe? São figuras surrealistas. O Belonzi, né? São figuras que, se você... a gente fica ainda usando o Mick Jagger, né? Sabe, esses super loucos de fora do mundo nosso, né? Mas aqui a gente tinha próximo... O Assis mesmo dizia, né? Se cercar o Imbu, vira hospício, né? E o Imbu tem mesmo de ser um hospício. E o Jairton, né, me falou uma vez uma coisa muito legal que ficou na minha cabeça. Deixa eu ver se eu lembro como ele falou. O Imbu é de uma tolerância enorme. O Imbu tem muita tolerância com os seus cidadãos. Isso mudou um pouco agora, nos nossos tempos modernos, né? Mas no tempo que eu era mais novo, no tempo que você trafegava, né, aqui pela cidade, a cidade era extremamente tolerante, né? A polícia não ficava... Posso contar uma dessa? Pode contar quantas você quiser, a casa é sua.
Você lembra do Cristo, né? Lembro, o Cristo, claro. para quem não sabe, o Cristo, para quem não sabe, era um artesão da Feira de Artes, ele fazia artesanato, fazia umas tochas, fazia coisas de artesanato. Ele veio com os hippies da Praça da República, Pacaembu, nos anos 60, final 60, começo 70. E o Cristo era uma figura, o apelido Cristo se justifica, ele era um homem magrelo, alto e barbudo, parecia Jesus mesmo, só que ele era ateu, sei lá, de Cristo ele não tinha nada. E o Cristo falava assim para mim uma vez, né? Falou, Márcio, aqui, quando eu cheguei, isso aqui só tinha mato, cara. Falou, e a gente chegou lá da Praça da República, nós viemos aqui com nossos baseadinhos, né? Fumando uma erva e tal. E aí o pessoal das senhoras católicas falou assim, olha, esses homens, esses maconheiros. E pediram para o delegado tomar uma atitude. Aí o delegado estava meio assim, constrangido, né? Porque ele conhecia todo mundo também, vivia no boteco com esses caras. Aí falou, pô, meu, como é que eu vou expulsar os maconheiros? Todo mundo fuma maconha nessa feira. E aí, o que ele fez? Ele bateu no Cristo. Aí o Cristo ficou chateado, porque o Cristo foi preso lá com maconha, levou para a delegacia, falou, não, você dorme aí amanhã, eu mando você para casa. E aí, no outro dia, ele saiu e tal. Aí o Cristo falou, pô, delegado, mas não vai dar, eu vou fumar de novo, você vai ficar me batendo? Aí ele falou assim, não, vamos fazer assim. Sabe ali embaixo, perto da cachoeira? Ele falou, sei. Então, ali tem um riozinho. Você atravessa e fuma do lado de lá da cachoeira. Aí eu vou fingir que eu não vi. Essa é uma das histórias. Eu tenho uma história também não sei se você lembra do Black Horse, que era um restaurante muito chique, né? Que fazia umas comidas chiques com um cozinheiro ótimo. A Maria. A Maria. Isso, o Mário, cantor, né? E era o High Society. Vicente Celestino. Isso, o High Society buense ia para esse lugar. E aí estava lá numa dessas noites e chegou um cidadão com o carro da polícia, encostou o carro da polícia do lado de fora e entrou para jantar no bar. E aí ele se engraçou, né, com uma senhora que estava no bar e os dois batendo papo, enchendo a cara, né? Aí ele chegou para o meu amigo e falou assim, eu não vou falar o nome não para não sujar, né? Ele falou assim, olha, faz o seguinte, você faz a ronda para mim, você dá um rolê lá no Magali, por ali, e volta, qualquer coisa, você finge que não tá que tá com o rádio quebrado, só liga assim, e se manda. E aí o cara foi dar um rolê com o carro da polícia, voltou e o cara foi para um hotel com a mulher. O Imbu é uma coisa, o Belonze pelado no meio da praça, né, fazendo um discurso, né, o Dunga com aquelas conversas. Então, assim, esse lugar do Imbu, ele tem que ser contado, entendeu? Você sabe que a gente ia no Black Horse, aí a Maria expulsava a gente ia pro bar do Cabral, o Cabral expulsava a gente ficava na praça. Aí eu não me tornei alcoólatra, não sei como, eu era um menino, tinha 23, 25 anos, eu cheguei no meio daquele monte de homem de 40 anos, e aí a gente parou no bar do Cabral, e tinha aí eu pedi, né, um bolinho, sei lá, um quibe, e tinha um buraco no vidro, e o gato ficava em cima do vidro olhando pro quibe. Aí os caras falaram, meu, não come isso não, você vai passar mal, não come. Eu fiquei com medo, porque o Cabral botava o bolinho de volta na frigideira, fritava de novo e voltava de novo. Ficava 3 dias fritando o bolinho. Ninguém comprava. Aí nós bebemos muito, e o Aurino falou assim, o que você está fazendo, Márcio? Eu falei assim, eu estou pegando um sorvete. Aí ele falou, sorvete? Você está louco? Você está bebendo cachaça, vai tomar sorvete? E eu peguei o sorvete. Aí ele falou, cara, você está louco? O Aurino Bonfim, né, falecido, muito querido também. Aí o Tarcísio junto, aí ele pegou e falou assim, o que você está fazendo aí, cara? Aí eu peguei e falei, olha, é glicose. Aí, a partir disso, o Aurino me chamou de glicose, até morreu, desgraçado. Ô, glicose! Eu acredito. Márcio, eu sei que você documentou bastante coisa sobre meu avô, né? Tem uma pergunta que a gente... Solando, você sabe que significa vento forte, né? A sua prima Perizon, que eu esqueci o nome dela... Antes de eu fazer essa pergunta, eu tenho uma amiga... Eloá. Não, a outra Perizon, não é Eloá, não. Que é da Eloá, eu vou falar agora.
né? Eu tenho uma amiga de muitos anos que joguei capoeira com ela, que nós éramos da mesma academia lá do Mestre Brasília, e nós somos amigos até hoje, né? Isso já faz mais de 30 anos. E aí, conversando com ela, não sei o quê, e aí eu não sei como é que foi essa conversa, ela é prima da Eloá Pelizon, que deve ser sua prima também. Ela chama Cláudia. Cláudia, não Cláudia lembro. Pelizon. Não, ela não é Pelizon, não. Sim, Ela é sim. Cláudia, é outra coisa. Ela é Cláudia Ok. Rossi. Rossi, né? Salve. Ô, Tuninho! Olha o mestre, o professor Tuninho aí na área também. Então, Agora há pouco, só um segundo, passou a Bergamini aí, a Bárbara, acho que é filha, né? Deve ser. Da Silmara Bergamini. Não, ela falou Silmara que é a Silmara. Ela falou que é a Silmara, provavelmente no Face da Bárbara. Claudinha Rossi. Então, isso aí é a Inês Pelizon que está falando. É Inês Pelizon. A Inezinha, ô, bem. Um beijo, e a Claudinha Rossi. A Cláudia é minha amiga de muitos anos. E aí ela foi falar com o Alan lá na Itália, e aí ela fala assim, mas você é amiga do Vitor? Fala assim, nós também. Quer dizer, o mundo ficou pequeno para nós. Márcio, a Silmara Bergamini foi minha primeira repórter, viu? Do Fato Expresso. E ela desenha bem também, fazia as charges, ela é muito boa. Eu tenho saudade. Muito bom. Márcio, antes de eu fazer minha pergunta, quero dizer que está a Daniela Moura, a Macaia Jardim, a Bel Correia, a Cavanation, Tiago, Roberto Júnior, Enoque Santos, Débora Nunes, Fernando Fazano, Geraldo Cruz, Magda Putz, Sandra Gama, gente boa, Maura Pisanelli, professor Toninho, Bárbara Magalhães, Bárbara, deu um furo com a Bárbara hoje, horrível, João Yuquio, Flora Oliva, Nádia Janaína, Eloá Madalena, Mauro Pisaneschi, Rafael Oliveira, Flávia Mêndola, Sheila Stanchieri, Bárbara Bergamini, que é a Silmara, Inês Pelizon e o professor Tuninho. Está bonita a nossa live hoje. Então, eu queria que, como esse mesmo falou a Bárbara, o meu avô, o Solano significa vento forte. Então, tem essa pergunta que a gente faz nas lives. Aonde esse vento soprou em Márcio Amêndola de Oliveira? É engraçado, né? Eu não sabia que era Solano, mas ele soprou para mim antes de eu conhecê-lo, antes de eu o conhecer. Se não me engano, em 1979, antes de morar no Embu e saber que o Embu até existisse, o Fantástico passou uma música, né? Com o Ney Matogrosso, cara, em cima de um trem do subúrbio do Rio de Janeiro. Sim. E ele em cima do trem, fazendo aquela performance que o Ney Matogrosso estava. Você conhece a forma como ele se veste, parecendo aquele ser andrógeno, meio índio, meio, né, de outro planeta, uma coisa maravilhosa. E ele cantando uma coisa que me pegou pesado, chamado Trem da Leopoldina. Isso, tem gente com fome. E aí ele em cima do trem, cantando no Fantástico, que a censura tinha acabado de liberar. Aquilo me impactou muito fortemente e eu fiquei alguns anos imaginando ser a letra do grupo, né? Secos e Molhados, porque depois eu fui saber que a música foi censurada, né? Em 1973. E, Vitor, ontem à noite, fazendo as minhas pesquisas, eu vou ligar, depois eu te explico, né? Porque você pode falar, não, você já está antecipando, mas eu vou explicar, eu vou falar de uma coisa. Aconteceu uma coisa assim tão forte ontem comigo à noite, que eu estou fazendo a minha pesquisa até de madrugada. O Solano é citado em 50, 60 publicações diferentes, em vários estados brasileiros, particularmente São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, e a Biblioteca Nacional do Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, não Arquivo Nacional, ela tem os periódicos. E aí eu estou atrás porque tem centenas de citações de Solano Trindade lá, e eu estou achando informações. E ontem, eu acho isso aqui, ó,
Diário de Pernambuco. Uhum. Tá? Tá. Falando de 124 músicas censuradas. Exatamente a música do Solano Trindade, o poema do Solano Trindade, musicado pelo Ricardo do grupo, João né, Ricardo. Secos e Molhados, João Ricardo, foi no dia 22 de julho de 1973. A publicação dessa censura foi a divulgação, ela foi censurada acho que um dia antes, foram 15 músicas do Gonzaguinha e uma série de outras. Aqui você tem Raul Seixas, Chico Buarque, Julinho da Adelaide, que era o Chico Buarque também, tem uma música censurada, mas era um... Claro. Era o Acorda, Amor, então, eu tive o pesadelo agora, aquele... Então, cara, aí eu vejo que hoje é o aniversário de 47 anos da censura de Tem Gente com Fome, dos Secos e Molhados, cantado por o Ney Matogrosso. E depois, em 79, cara, eu tenho um encontro com o Solano Trindade através da voz maravilhosa do Ney Matogrosso em cima de um trem sujo da Leopoldina. E aí eu vou descobrir que esse cara foi uma figura fundamental do Brasil e do mundo na luta popular e democrática. Antes e durante, durante e ao mesmo tempo da luta negra, né? Aí eu também achei, de 1935, um jornal lá do Pernambuco, falando, foi fundada a Frente Negra Pernambucana, e eu depois vejo o nome do Solano nesse jornal de 1935, eu vou fazer uma compilação e te mandar. Eu estou fazendo uma hemeroteca de Solano Trindade. Agradeço muito, cara, né? Porque eu estou precisando aqui para o meu mestrado também, né, amigo? Você vai ter muito material. Eu vou. Márcio, deixa eu falar mais uma besteirinha aqui. Tio Tião, bem-vindo. Tião Bonfim, irmão do Aurino, meu tio, está aqui na área também. E também tem um recado para Perizon, para sua prima. Olha, Alexandre é para você. Para mim, o Alexandre chama Tom Cruise. O apelido dele na capoeira era Tom Cruise, que é o marido da Cláudia. Então, segue aí, Márcio. Aqui, ó. Ah, cara. Muito massa. Muito negra. massa. Essa noticiazinha pequenininha de jornal. Bacana. 1935. 35. É muito legal, cara. Bacana. Importância para a nossa documentação. Eu estou constatando, através de fatos e de datas, que tudo que a sua mãe dizia sobre Solano era verdade, e ele era até muito mais do que ela conseguia dizer das próprias memórias. Eu vejo isso cotidianamente, Márcio. Eu tenho encontrado... Ela lutava desesperadamente pela memória de Solano, e nós temos que honrar isso. E ela fez um bom trabalho, né? Ela fez um bom trabalho. Inegavelmente, ela fez um bom trabalho, um grande trabalho, né? Maravilhoso. Quando eu me apresento, Márcio, respondendo perguntas, ou dando uma palestra, ou fazendo um show, eu sempre me apresento como herdeiro, né? Depois, como você diz, eu apresento currículo, né? Se for preciso. Né? Mas esse legado, né, que minha mãe deixou, que meu avô deixou, que minha avó deixou, ele leva a minha vida, a vida de dos meus filhos todos, né, independente, cada um no seu trabalho, eles conseguem seguir esse caminho. Eu acho isso maravilhoso, né? E ter oportunidade de... Agora... Tá lindo ver vocês dois nesse bate-papo com memórias tão bonitas. Emocionante. Que são memórias que fundamentam o meu trabalho, pelo menos. E eu acho que o Márcio se fundamenta na memória também. O historiador se fundamenta na memória, né? Não existe historiador que não se fundamente na memória. Como dizia o Carlos Drummond de Andrade, que inclusive escreveu um texto elogioso ao livro do Solano, né? Solano, sim. Acho que 6 tempos de poesia. O Drummond escreveu, né, elogiando esse poeta, e é tão bonitas as palavras do Drummond. Eu li na imprensa, mas eu não tenho aqui agora para ler, mas ele dizia, né, que aquele poema Resíduo fala de tudo fica um pouco, né, e o resíduo assim, de memória que eu vejo em você, né, que você cada vez parece mais com o Solano, né, até fisicamente eu digo, inclusive.
É o herdeiro genético. Ele está vivo na sua memória, no seu corpo, na sua alma, Sim. e nos seus filhos, das suas gerações que vêm pela frente aí, né? Acredito que sim. Acredito que sim. E eu vejo, ontem eu estava falando, inclusive, né, o tamanho que ele alcançou, né? Eu já parei numa biblioteca, numa sala, numa biblioteca em Berlim, que chamava Sala Solano Trindade, né? Tem gente que fala de Solano Trindade de lá de longe, lá dos Estados Unidos. Uma mulher da Índia, né, fez a tradução de uma peça que nós estamos trabalhando aqui agora, né? Ela fez uma tradução dessa peça para o inglês, porque o meu avô tinha dado de presente para o Alvin Ailey para fazer no balé dele. E agora o grupo, a escola do Alvin Ailey, sabe? Então é uma coisa muito grande, assim, que a gente nem imagina o alcance, né? E eu acho... Oi, Simone! Simone Almêndola Maschio. Todo mundo tem sobrenome italiano, né? Também estou aqui. É minha prima maravilhosa. Aí sim, hein? Ela está ali chiquérrima no barco, olhando o mundo lá na praia. Márcio, fala um pouquinho o que você quer. Essa pergunta é Globo, hein? Uma pergunta Globo para você. O que você quer do Brasil nesse momento, do nosso país nesse momento? O que você quer? Como é que a gente sai desse lugar que a gente está? Essa é a grande pergunta. Eita, cara, tem hora que antes que você responda, né? Eu quero que você pule o ser humano Márcio, né? Eu quero que você analise como jornalista, como historiador, né? E depois você coloque o ser humano nesse lugar. Olha, eu sempre fui um internacionalista, né? Para a desgraça dos patriotas, etc., né? Essa gente estranha que defende uma pátria, mas quer matar seus patriotas, seus compatriotas, né? Uhum. O Brasil precisa se achar como nação e se entender no concerto internacional e mundial, né? É um planeta só. A gente é muito, assim, descompromissado dessa humanidade toda que se vê de cima de uma nave espacial lá do satélite, né? Essa bola azul que não foi encontrada nenhuma outra no universo. E o Brasil é meio alheio a essa coisa mais universal da vida humana, da natureza. E o Brasil precisa achar seu eixo de volta com essa simplicidade da existência, né? E o que eu percebo, cara, é que a pandemia traz uma oportunidade de reflexão para as pessoas deixar de ser em si mesmada e começar a olhar pela janela, né? Então eu queria que o Brasil olhasse mais para a janela depois dessa desgraça toda que está acontecendo. Eu não vejo esses sinais. Friamente, como jornalista, eu acho que assim que passar e houver uma cura para esse troço, as pessoas vão se engalfinhar de novo em shoppings, a polícia vai voltar a matar, né? Aliás, já está matando mesmo agora, com ou sem pandemia. Não parou ainda, né? Não tinha parado ainda, não. Né? Eu queria que eles tivessem um pingo de alteridade, de humanidade, de olhar para o outro e ver no outro o seu igual, ou alguém que é digno de vida, que tem direito à vida, que tem direito à paz, tem direito a um pouco de, sabe, de sentido para a sua própria existência, né? Então, essa parte aí do futuro depende de nós. Eu não vejo que nós sejamos tão capazes de dar para nós mesmos um futuro melhor do que a gente está recebendo, né? Diante dessa brutalidade que está instalada aí com problemas sociais gravíssimos que a gente enfrenta, as pessoas não têm direito a uma vida digna, moradia, paz, alegria. E não é um papo de direita ou de esquerda, cara. Todos têm direito à vida, né? E abundância, como diz lá nos textos religiosos, tal, né? Mas não é o que a gente vê, né? Essa luta ambiental é um fato claro disso, né?
Os caras estão destruindo 400 campos de futebol por dia no Brasil e vem esse papo de investidor dizendo que não, que o Brasil vai ter que ter uma gestão. Vai ter o cacete, eles vão investir aqui com ou sem destruição. O problema em grandes áreas de lavoura no Baixo Amazonas, já está dando seca, cara. Eu queria que aqueles gafanhotos viessem para cá mesmo, porque às vezes eu penso que tem que destruir tudo para as pessoas caírem na realidade, né? Aquele ponto de irreversibilidade do planeta em relação à humanidade. Uma vez eu estava falando com um ambientalista, tem o Wilson Nobre, o Carlos Nobre, são pessoas que vieram muito para Embu aqui. O Embu foi um centro de luta ambiental também muito forte. A nossa sociedade ecológica é uma das mais antigas do Brasil, né? E caras como Aziz Absaber vinham sempre aqui na região, né? Nós tivemos figuras do ambientalismo do país muito importantes do mundo aqui, em congresso até internacional que teve na cidade. Então, eles diziam assim, o Laszlo Dolber, que é economista, mas também defende o meio ambiente, né? Já esteve no Embu também, a gente conheceu. E ele falava assim, cara, você está dizendo que o mundo vai acabar. Não vai, não vai. O universo é vasto e ele tem uma infinitude que está além do alcance da vida humana e de qualquer vida nesse planeta. Falou, segundo, o planeta não vai acabar. Pelo contrário, se acabasse a civilização na Terra em uma semana, em menos de 10 anos, o planeta estava quase totalmente regenerado e limpo da nossa presença. Renovado, falou, né? Quem vai acabar somos nós vamos acabar. E nós estamos fazendo com que muitas, milhares de espécies todo dia acabem nesse planeta, né? Então, o planeta não vai acabar, quem vai acabar somos nós. Nós é que estamos maltratando. Então, se fala muito proteger a terra, tal. É um discurso bonito, mostrando aquelas cenas, né, da terra azulzinha no universo, porém, a Terra tem ainda uma capacidade de suportar mais 3, 4 bilhões de anos, sem nós, conosco ou sem nós. Então, o que nós temos é que achar um método de salvar a humanidade. Mas o capital é autofágico, né? Esse modo de vida, de consumo, ele é autodestrutivo, sabe? É aquela historinha da tartaruga com o escorpião nas costas. Não vou contar porque todo mundo já conhece, né? Nós estamos agindo como esse escorpião em cima da terra, mordendo o pescoço da terra, sabe? Porque é nosso, né? Tem uma chance da gente não recuar mais disso. E aí, falar da nossa memória, da nossa história, é algo mais palatável, mais factível, para a gente não enlouquecer ou não querer se suicidar, né? Eu não quero que ninguém se mate, porque eu tenho descrença na humanidade. Eu também vou tocar e criei meus filhos à moda de uma esperança permanente e contínua, que a humanidade ainda deve ter algum jeito. Não é possível que nós vamos acabar dessa maneira. Márcio, adorei a sua resposta. Deixa eu falar que essa mulher linda que está aqui, que é a Luzia de Oliveira, a pessoa que estava lá em Brasília, agora diz que está aqui em São Paulo, agora no interior, uma pessoa que eu gosto muito. Ela está aqui na live também, já mandou uns alôs aí, mas eu não deu para decorar e eu passei. Então, eu só vou dar continuidade aqui. Eu fiquei muito contente com a sua resposta. Eu nunca tinha visto esse lugar, né? Esse lugar de que nós somos o escorpião em cima da tartaruga. Eu acho um lugar muito bem colocado. E quando a gente vê esse lugar, né, a gente percebe que o cuidado tem que ser muito maior, né? Que o cuidado não está só na ecologia, não está só... É nós mesmos. Nós temos que nos olhar todo dia e nos lembrar qual é a nossa função aqui nesse planeta. Eu fiquei muito feliz com a sua resposta. Feliz mesmo, muito agradecido e feliz. Eu acho que o meu avô, ele fala muito dessa humanidade também, né? Só que ele fala dessa humanidade dentro da questão racial. Ele foi muito incisivo na questão racial, né? Incisivo na descoberta da importância do negro. Solo da Amazônia não serve para agricultura, é só conversa. Querem a madeira e os minérios do solo da floresta. Foi isso que a Luzia falou. Beijo para você, Luzia. Muito bom. Eu acho que não quero mais falar não, Márcio. Eu acho que não quero mais falar não. Eu acho que é um bom lugar da gente parar. Eu acho que não quero ir para frente, não. Eu acho que não tem uma mensagem que a gente pode mandar melhor que essa. Se você quiser fechar
Pode fechar, senão já desligo agora. Para mim, eu não tenho mais conversa para mandar, não. Para mim, foi muito boa, né? Foi de muito fundamento a sua resposta. Se você fosse macumbeiro, eu ia dizer que você era pai de santo. Pode, meu querido, a casa é sua. Eu vou ler um negócio curtinho. Em vez de ler algo meu, que eu escrevo também, eu vou ler algo bem curto de Solano. E tem aqui essa cena maravilhosa aqui do livro de Solano Trindade, que é assim: não me vergonharei da minha velhice. Hoje admiro os meus cabelos brancos, a minha soberba barba, os meus serenos olhos. Dá uma música nova na minha voz, dá uma juventude solene na minha alma. A poesia é a minha grande fortuna. É isso. Gente, fechou. Não quero falar mais nada. Calei a boca. Muito obrigado. Márcio, muito obrigado a todos que ficaram aqui com a gente. A Elis vai fechar aqui. Falar que ainda está aqui na área também o Tião Bonfim, a Sheila Stanchieri, o Didi. O que é isso aqui? O THFA? O que é isso? THFE, Patrícia Chance, Rosângela Hilário, Mauro Pontes, Luzia Rodrigues, Paulinha Eliseu, Afro Rodrigues, Giovânia, Ângelo Arquibaldi, Erismar Santos, salve Erismar, e Paulo Oliveira, salve também. Gente, muito obrigado. Vocês foram maravilhosos de ficar aí ouvindo essa conversa maravilhosa. Amanhã, quem está na live amanhã, meu bem? Amanhãzinho Trindade, então vamos colar e ouvir Zinho Trindade. Uma boa noite. Márcio, fechou. Passou a régua. Você passou a régua, meu irmão. Beijo pra você. Vocês todos aí. Axé. Tchau, tchau. O quê? Vai fechar? O quê? Você falou que ia fechar. Fecha, então. Tá? Não, pode ficar aí. Então, mas como foi, né? Fica aqui.